Quem será arrancado pela raiz? Queremos levar uma palavra pura, de acordo com as Escrituras, para a edificação, esclarecer pontos necessários para a salvação e para o conhecimento da palavra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos ver na explicação dessa parábola, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sobre o reino dos céus, que é diferente de nós falarmos reino nos céus. Este fala reino dos céus, que significa um reino da parte de Deus que será estabelecido sobre a terra. E não que nós vamos para o céu, para o trono de Deus, senão a Bíblia falaria reino nos céus, mas ela fala reino dos céus, significando que este reino será estabelecido aqui na terra. Na verdade, a terra é uma extensão do reino de Deus. Como diz o profeta Daniel, em Daniel 2:35, daquela pedra que foi cortada sem mãos, que representa o reino de Cristo. Ela vem dos céus, bate nos pés da estátua, destruindo todos os reinos da terra, destruindo e destituindo todos os governos da terra. Essa pedra se faz um grande monte e enche toda a terra. O reino dos céus é semelhante. Jesus faz uma parábola comparando a boa semente que foi semeada no campo. Depois veio o inimigo e semeou o joio. Pela Bíblia, entendemos que Deus criou a terra perfeita. Gênesis 1:8. Tudo que Deus fez era bom. No sexto dia, Deus, ainda falando a respeito da criação de Gênesis 1, eis que tudo era muito bom. É o que a palavra diz, que ele ia criando e vendo que tudo era bom. Gênesis 1:18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Deus colocou os luminares no firmamento dos céus para alumiar a terra. E Deus viu que era bom. Depois fez que saísse seres vivos sobre as águas, aves que voam no céu. Esse já era o quinto dia, e Deus disse que era bom. Gênesis 1:30. E a todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra,
em que haja sopro de vida. Deu toda a erva verde por alimento, e assim se fez. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. O conjunto de toda a criação, a soma total, terminou no sexto dia, o último dia da criação. Depois veio o dia de descanso, abençoado e santificado por Deus, sétimo dia. Mas o último dia que Deus passou trabalhando na criação foi o sexto. Ao término dele, Deus viu e disse que tudo era muito bom. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado a sua obra no sexto dia, no sétimo dia descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia repousara de toda a obra da criação. Dessa maneira nós vimos que o sétimo dia, o sábado, foi dado desde a criação. Ele é um memorial da criação. É um dia abençoado por Deus, santificado e separado, com propósito peculiar para a geração e santificação. Foi o dia que Deus descansou, ou seja, cessou toda a sua obra. No livro de Hebreus vai falar que, assim como Deus descansou neste dia, aquele que descansa no sétimo dia, igualmente faz como Deus, que descansou de sua obra. Hebreus 4, 8, 9 e 10. Pois em certa passagem falou do dia sétimo o seguinte: e terminando o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Não entrarão no meu repouso, se Josué lhes houvesse dado repouso. Não falaria depois disso de outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar neste repouso, descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Quando nós repousamos e procuramos santificar esse dia abençoado por Deus, nós estamos imitando o exemplo de Deus e estamos assim obedecendo a ordem dada ao homem desde o Éden. Jesus mesmo disse que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado não é um mandamento somente para Israel. Ele é um mandamento para toda a humanidade. Como Jesus disse, foi por causa do homem que o sábado foi criado. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós certificamos neste dia, memorial da criação, que Deus semeou aqui na terra coisas boas. E viu Deus que tudo era muito bom. Jesus compara o reino dos céus a este homem que semeou boa semente no seu campo. Deus, através de Cristo, que era a palavra, Deus estava criando o mundo através dessa palavra. Essa palavra, o verbo logos do grego, devia se fazer carne e habitar entre nós. A própria Bíblia é a fonte de interpretação dela mesma. Pela sabedoria do Espírito Santo, homens de vários lugares, homens de Deus, foram inspirados em várias épocas e há harmonia no conjunto da Bíblia. Posto a explicação de uma parte da Bíblia normalmente está em outra parte, comparando uma coisa, conferindo para se chegar à causa. Como disse o sábio Salomão,
O próprio Jesus vem e faz a explicação da parábola do joio e do trigo. Chama seus discípulos no particular e começa então a explicar a parábola do trigo e do joio. Existe aqui nessa parábola uma explicação que desvenda algo muito importante. O segredo que Deus anunciou aos seus servos e profetas a respeito do reino dos céus, sobre o reino de Deus. Vamos à explicação da parábola. Mateus 13, 36 a 38. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo lhe disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A própria explicação de Jesus. O campo é a terra, é o mundo. Há muitas pessoas que querem dizer que a parábola do trigo e joio são crentes bons e crentes falsos dentro da igreja. Mas essa explicação atribui à igreja sendo o campo. E nós lemos aqui pela própria palavra do Senhor Jesus Cristo que o campo é o mundo. Não está dizendo que o campo é a igreja. A explicação muito usual nos artifícios de muitos pregadores que dizem que a parábola do trigo e do joio se refere à igreja, que tem crentes falsos que são joio e crentes verdadeiros que são trigo. O Senhor Jesus está explicando aqui que o campo onde foi semeado o trigo e o joio é o mundo e não a igreja. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são as pessoas do reino, quer dizer, são aqueles que são candidatos a fazerem parte do reino de Deus. Dessa maneira, a boa semente não é a igreja, mas a igreja é formada por pessoas que hão de ser salvas. Atos 2:4-2. Deus acrescentava à igreja de Deus aqueles que haviam de se salvar. Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Na explicação de Jesus sobre a parábola do joio e do trigo, nós vimos que a boa semente são as pessoas que fazem parte do reino e o joio são as pessoas do maligno. Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O joio são as pessoas que não aceitam a Deus, não aceitam a verdade, não obedecem ao verdadeiro evangelho. Essas são as pessoas do maligno. O próprio apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Nós não devemos amar as coisas do mundo, as coisas que no mundo há. Quem ama as coisas que existem no mundo, diz a palavra, que o amor do Pai não está nele aperfeiçoado. Os joios são as pessoas do maligno. São pessoas que não creem em Jesus Cristo e não obedecem ao Evangelho da Palavra de Deus. Jesus disse que aquele que me ama guarda a minha palavra, aquele que me ama guarda meus mandamentos. Isso prova que nós podemos dar ao Senhor nossa fidelidade, guardando a palavra, obedecendo os mandamentos menores e os mandamentos maiores, ou seja, os mandamentos de Deus. Jesus fala no Evangelho de João 5:10. João 5:10.
Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus guardava os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento de Deus que foi dado na criação, o sábado, 7º dia. Ele, Jesus, disse que nós o amamos quando guardamos os seus mandamentos, da mesma forma que ele guardou os mandamentos de seu Pai. Mateus 13, 39 a 43. O inimigo que semeou o joio é o diabo. As pessoas malignas foi o inimigo que semeou, e esse inimigo é o diabo. E a colheita é o fim do mundo, é o tempo que vai terminar esse sistema de coisas na terra para ser estabelecido a nova ordem do reino de Cristo sobre a terra. Dessa forma, a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escandalosos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O verso 41: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão de seu reino todos os escandalosos e os que praticam a iniquidade. Jesus está dizendo que do seu reino será retirado o joio, os escandalosos que praticam a iniquidade. Jesus está explicando que o reino dele será aqui na terra, porque é aqui na terra que está plantado o joio, que o maligno plantou. Mas esse não era o plano de Deus. Ele não plantou aqui na terra o joio, o homem mau, o homem do maligno. O pecado não foi plantado por Deus. A terra foi entregue na mão de Adão, perfeita, e Adão era perfeito. O maligno, que é o diabo, veio e semeou o pecado, semeou a tristeza. Por isso que hoje nós vemos tantas desgraças, a terra sofrendo por causa da desobediência do homem. Desta maneira, o joio foi colocado depois. Primeiro foi colocado aqui o trigo, e o que veio depois foi o joio. No capítulo 8 de Romanos, Paulo vai falar a respeito da libertação da natureza, da criação em função da libertação e salvação dos filhos de Deus. A natureza geme, os animais e toda a criação está em servidão, gemendo por causa dos desobedientes. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era entregar uma terra perfeita, com a criação em plena harmonia com o homem, e o homem dominando sobre a criação. Mas Adão, ao aceitar a proposta do pecado de Satanás, ele, Adão, entregou o reino do mundo a Satanás. Com isso, Satanás passou a ser o Deus desse mundo, Deus com D minúsculo, por um período. A Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás. Satanás no deserto, quando foi tentar Jesus Cristo, colocou Jesus em um alto pináculo, mostrou todos os reinos da terra, as glórias da terra, as riquezas do reino, e falou: se te prostardes de joelhos e me adorares, eu te darei todas essas coisas, pois a mim foi dado. Satanás teve a arrogância, se apresentando e dizendo que a ele foi dado este reino.
de fato, se nós formos ver, com o pecado de Adão, as glórias dos reinos foram dadas a Satanás, por causa do pecado do homem. Hoje, o Deus deste século é Satanás, Deus com D minúsculo. Jesus fala da semente do maligno que foi plantada depois. Aonde? No mundo, ou seja, na terra. Jesus fala no fim do mundo, a colheita. Os anjos de Deus vão vir e colher primeiro o joio. Fala que o joio vai ser arrancado. Mandará o Filho do Homem seus anjos e eles colherão do seu reino todos que cometem iniquidade e causam escândalos. O joio são os ímpios, os desobedientes. Provérbios 2, 21 ao 22. Porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Ou seja, continuarão na terra os íntegros. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra, os traidores serão dela desarraigados. Então, na Bíblia de Jerusalém, diz que quem vai ser expulso, retirado da terra, destruído e arrancado com raiz, são os ímpios. É uma mensagem bíblica verdadeira, fidedigna. Não duvidemos da palavra, ela é a verdade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos ver quem vai sair da terra. Salmos 37, 8 ao 11. Deixai a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, quem é que vai se deleitar e permanecer sobre a terra? São os íntegros e mansos. Salmos 37, 20, 28 a 29. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, nessa parábola do joio e do trigo, em Salmos, Provérbios que lemos aqui, só veio a confirmar: quem vai ser tirado da terra são os ímpios, escandalosos, que serão lançados na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como diz Mateus 13, 4, 3. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus diz que quem tem ouvidos ouça, são ouvidos espirituais. Aqui está sendo explicado que quem vai ser deixado na terra são os mansos, justos, e quem vai ser retirado da terra são os ímpios. Você, quando planta um jardim, não arranca o jardim para deixar o joio, a erva daninha. O que você faz? Você vai arrancar a praga, a erva daninha, e deixar a planta boa que dá flor, verduras, frutos. E assim também vai acontecer na consumação do século.
Quem vai sair da terra e ser arrancado com raiz na vinda do Senhor Jesus Cristo são os malfeitores, mas os justos herdarão a terra e permanecerão nela. Pergunta: onde é o reino de Cristo? Se ele está dizendo que do reino dele vão ser retirados os escandalosos e a iniquidade. Se o reino fosse no céu não tem escandalosos e nem os que cometem iniquidade. O escandaloso que tinha no céu, que era Satanás, foi expulso de lá. Jesus fala que na sua vinda ele vai tirar do seu reino os escandalosos. Portanto, a terra é o reino de Cristo. A terra não foi criada vazia. Em Isaías 45 diz que a terra foi criada para ser habitada e não vazia, mas habitada por pessoas boas, pessoas justas e que querem obedecer a Deus. Este plano de Deus não foi mudado. O diabo vem com a história de falsas doutrinas, que quem vai sair da terra são os justos e que os ímpios ficarão para o reino de 7 anos do anticristo, conhecido como o rapto da igreja. Ou seja, a igreja ser raptada para o céu e os ímpios ficarem na terra. Isso tudo é uma invenção que veio do século XIX, de um movimento protestante, trazido por uma mulher chamada de Margaret MacDonald. Ela sonhou que os cristãos eram raptados da face da terra e passou para o pastor da igreja. O pastor passou a pregar que os crentes seriam raptados da face da terra e futuramente voltariam, mas não foram analisar na Bíblia se tinha fundamento esta pregação. Dessa maneira, essa doutrina começou a se espalhar. Homens teólogos formados em academia, como Cyrus Scofield, fez uma interpretação, uma acomodação dessa explicação do rapto, supondo que Jesus vem como um ladrão, no sentido de raptar a igreja. Esta expressão é usada porque nós não sabemos quando um ladrão vai roubar a nossa casa, vai entrar na nossa casa. Jesus virá de surpresa, ou seja, surpreenderá o mundo. Dessa maneira, a vinda de Jesus é comparada com o ladrão no sentido de que nós não sabemos o dia e a hora da vinda dele, e não que ele vai ser um ladrão. Ele vai ser visto, todo olho verá. A Bíblia diz que a vinda dele vai ser visível, todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Daniel 12:3. Os sábios ressurgirão como estrelas para sempre e eternamente. Vós sois astros nos céus, diz o apóstolo Paulo. A natureza está cativa por causa do pecado do homem, esperando a sua libertação. Essa doutrina dizendo que a terra vai ser totalmente destruída, que não vai ficar nem raiz, nem ramo, nenhuma folhinha em pé, que tudo vai ser devastado, vai ser morto todos os animais, vai ser destruído tudo e que Satanás vai ficar aqui sem ter quem tentar, preso circunstancialmente, não é verdadeira. A prisão de Satanás não é circunstancial, mas é literal. Satanás será colocado no abismo, como está escrito. Romanos 8:19-23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele
que a submeteu, na esperança dela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Digo-vos, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. A trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta final, a sétima e última trombeta, é que se dá a recompensa dos santos, a ressurreição para a vida eterna. Essa passagem prova que a igreja não foi raptada da face da terra, mas que ela está aqui, aguardando o toque da última trombeta, para se dar a transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Infelizmente, a pregação do rapto secreto vai ser uma grande decepção. Muitos crentes estão esperando que virá uma grande tribulação, que ela não vai estar aqui na terra e que vai ser levada para o céu antes da tribulação. Mas vem a tribulação, ela continua aqui na terra e não se dá o rapto secreto. Possivelmente haverá um colapso nas religiões cristãs que não estão baseadas na palavra de Deus. Jesus mesmo disse sobre o perigo da nossa casa estar em fundamentos de areia. Exatamente esse perigo, porque ao não conhecer corretamente as profecias, porque elas são como a luz que alumia em lugares escuros. 2 Pedro 1,19. 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, não está em trevas, porque está com o espírito de profecia, que é o conhecimento verdadeiro da Bíblia. Portanto, são conhecimentos baseados nas profecias dos profetas da Bíblia. A igreja está na esperança certa. E qual é a esperança correta? O Senhor Jesus disse: Ele vai voltar para estabelecer seu reino aqui na terra e vai arrancar daqui da terra os que cometem iniquidade e os escandalosos, mas os justos resplandecerão no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A igreja será transformada e a natureza será igualmente libertada da servidão, juntamente com os filhos de Deus. Jeremias 33, 20 a 21. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. E se alguém puder contar as estrelas que existem no universo, medir o tamanho do universo,
Se alguém conseguir fazer isso, Deus fala que aí se poderá invalidar o meu conserto. Tenha sua casa fundamentada na rocha. Ao toque da última trombeta, os santos serão transformados. A Bíblia só fala da segunda vinda de Jesus. Assim como ele foi para o céu, ele há de voltar e vai reinar sobre a terra. 1 Coríntios 5. Não aprendais a ir além do que está escrito. A igreja verdadeira, a igreja de Deus, é coluna e firmeza da verdade. Ela está fundamentada na verdade e não vai além das Escrituras. Dessa forma, amados, vimos que as promessas de Deus são firmes, vão se cumprir. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.